Sonic the Hedgehog IDW Comics, parte 36. A história começa com o Sonic reclamando que o Starline faz uma avalanche só para distrair o Sonic. Mas o vilão, além de fazer um trocadilho com a cara e coroa, ele fala que é um truque clássico de vilões fazer os heróis escolherem entre os entes queridos ou os inocentes. Shadow fala para cortar a palhaçada, mas Sonic pede ajuda dele para salvar as pessoas no chateau. Só que o Shadow não está afim. Tails fala para Sonic ir salvar os outros, pois ele vai ficar bem e o ouriço vai. Tails acha que o Shadow vai ajudar ele, mas na verdade ele vai direto para o Starline, que apenas fala que vai acabar com o Shadow, como ele fez da última vez, mas o Shadow diz que não. Rouge fica impaciente e fala para o Tails começar a cortar as cordas dele do jeito que ela fez, e logo manda o Ômega executar o código que faz com que o Ômega faça um ataque sonoro, fazendo com que Starline caia. Shadow fica bravo ao ver Starline fugir, mas Rouge fala para ele que tem trabalho a ser feito, mas Shadow retruca, dizendo que não é para ela dizer o que ele tem que fazer. E Rouge responde que ela não vai mais fazer isso, e que a decisão é dele, e ele vai ter que viver com ela. Rouge pede para ajuda ao Tails, e vão lá para o chateau. Enquanto isso, Amy está batalhando com o robô urso e Jarmel contra os robôs enquanto Cream e Betty estão tentando salvar o Chaos. Jarmel está protegendo a Cream, mas está sofrendo muitos danos, e olha que ele já estava danificado das últimas batalhas. Betty está tentando tirar a última tranca, mas ela está difícil. Cream pede ajuda para o Shao, que quando eles saírem para ajudar os seus amigos, e o rival do X aceita. Jarmel está levando uma surra, e a Amy também acaba se descuidando da batalha. Porém, Belly vence a batalha contra o terrível cadeado, e assim o exército de Chaos parte para a briga. Cream vai ajudar o Jarmel para animá-lo, e também vai dar uma força para Amy, já que está muito cansada. Jarmel fala para Amy ir atacar a cabeça do robô, pois é lá que está o processador central. E com um golpe certeiro, Amy vence o robô de urso polar. Todos ficam felizes, mas já aparece a Rouge e o Tails trazendo notícias ruins e pedindo para que se apressem para salvar as pessoas. Sonic fica se perguntando como ele vai salvar as pessoas de uma avalanche, pois geralmente ele foge desse tipo de coisa, mas logo chega o Shadow para ajudar. E Sonic tem uma ideia de cortar as árvores para barrar a avalanche. Os dois ouriços ficam confiantes que o plano deu certo. Mas na verdade, ele não deu. Tails e os outros vão correndo avisar o Omochao responsável pelo chateau, avisar as pessoas que o robozinho fica relutante em ajudar, mas a Amy convence ele com um jeitinho. O Omochao dá um aviso para os visitantes irem para um lugar seguro, e o Ômega também dá o seu incentivo. Porém, Dr. Starline aparece para atrapalhar. Starline diz que ele só quer o Tails e ele vai embora. Amy e Rouge recusam a oferta e dão uma surra nele. Belly pergunta ao Tails quem é ele e ele responde que é um aspirante a Eggman. Mesmo Starline usando o poder do trinúcleo, não consegue lutar contra as duas, e ele muda para o modo velocidade e vai em direção ao Tails. O vilão agarra o rabo do Tails e fala que é hora de ir embora, mas o Tails discorda. Com cara de confiante, ele puxa o rabo da Belly e ela dá um coice no Starline. O vilão fica sentindo uma grande dor, mas logo percebe que a avalanche que ele mesmo causou está vindo para arrastá-lo. E quando todos caem fora, Starline prova do próprio remédio. Omochao tranquiliza as pessoas do chateau dizendo que ele foi feito para aguentar esse tipo de evento. Rouge e Amy estão à procura dos ouriços, mas Amy sabe que para encontrar um ouriço tem que ficar no chão.
e assim Sonic e Shadow aparecem. Sonic pergunta se todos estão bem, diz que os convidados saíram a tempo. Sonic nota que a garota marionete ficou junto com eles. Tails e Cream elogiam a Belly, dizendo que ela foi de grande ajuda. Sonic agradece e Tails fala para ela se ela poderia ajudar ele na sua oficina, e a Belly aceita. Tempos depois, na oficina do Tails, Belly está ajudando Tails a consertar o Omega. Tails sugere que Omega vá para um test drive contra Jammer, e o Jammer responde que apesar dele ser projetado para ser um robô de aprendizagem, ele pode dar uma lição no Omega, e isso faz uma referência direta a Sonic Battle, pois Jammer foi feito com restos do Emerald, que era um robô de aprendizagem, que aprendia os golpes e movimentos das outras pessoas. Nisso, Vanilla aparece para pegar a Cream. Cream fica muito entusiasmada com as aventuras, e isso deixa tanto Amy e Rouge nervosas, pois elas disseram que não ia acontecer nada de perigoso, e na verdade, aconteceu. Enquanto isso, Sonic está conversando com Shadow. Sonic fala que apesar das coisas não derem certo, no final o que importa é que o Shadow veio para ajudar. E Shadow fala para o Sonic não se estressar com isso. Belly fica feliz em ajudar o Tails, pois ela gosta de consertar coisas e resolver problemas. Mas o Tails fica meio desconfiado, pois a Belly leu arquivos como se fosse nada, e já o Tails precisou ir até a base do Eggman para pegar uma cifra, e só assim poder decodificar os arquivos. A única pessoa que seria capaz de ler esses arquivos seria o próprio Eggman, ou talvez alguma coisa que ele mesmo criou. Tails diz que não está bravo com a Belly, mas só quer que ela seja honesta com ele. Mas Belly tristemente diz que não foi ele que a criou. E quando Tails pergunta quem foi que criou ela, a robozinha não responde. Enquanto isso, em um lugar distante, Starline está reclamando que nada do seu plano deu certo. Mas apesar de tudo arruinado, incluindo seu penteado, ele fica feliz, pois pelo menos ele conseguiu uma amostra do pelo do Tails. O que será que ele planeja com o DNA do Tails? Só na próxima edição para descobrir. A história começa com Sonic, o Tails e a Belly passeando pelas ruínas da cidade. A Belly está preocupada se a restauração vai receber bem ela. E Sonic está tranquilo, garantindo que ele vai receber, já que todos são voluntários que estão ajudando as pessoas a se reerguerem depois de tudo que perderam. E o Tails completa a frase dizendo que além de estarem reconstruindo, eles estão ajudando as pessoas a encontrarem pessoas perdidas, assim como o criador da Belly. A robozinha fica se perguntando se eles estão no lugar certo, já que tudo em volta está destruído. Sonic diz que está certo, e Tails confirma, entrando em um lugar que se parece com o Jardim do Silver. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 37. Dentro da bancada de ferramentas, Tails mexe em uma pá, que faz o chão se mexer. Ele explica que aquele lugar é a porta dos fundos da restauração, e que a Amy diz que eles querem preservar as ruínas daquela cidade, para honrar as percas das pessoas, e por isso eles estão construindo no lado de dentro do que sobrou. Ao chegarem, Bella fica impressionada. Sonic fica pensando em onde ele poderia achar a Amy, e sem demora, ela logo aparece, deixando o Sonic perplexo de quem ela consegue encontrá-lo tão rápido. Sonic pergunta se a Amy não iria parar de ser a diretora, mas a Amy responde que sim, e que ela só veio ali perguntar se a Jill estava ok. Tails apresenta a Belly e pede para eles terem um lugar para ela ficar. Jill diz que sim, pois são todos bem-vindos, principalmente amigos do Sonic, e pergunta quais habilidades a Belly tem. A robozinha responde que é trabalhar com madeira, por isso a Jill diz que é bom ela ir para a loja das máquinas e pede para a cabritinha que está ali ajudar. Amy e Jill mostram para eles o lugar e dizem que deram duro para organizar tudo. Amy diz que não quer mais saber de lidar com a papelada, porém algo surge e uma pessoa que estava lá pede para Jill olhar algo.
Enquanto isso, a Belly está indo para a loja das máquinas. Duas pessoas acham ela esquisita e implicam com o nariz dela, o que deixa ainda mais nervosa a nossa amiguinha robozinha. Ao chegarem lá, eles encontram um mico-leão dourado, que é responsável pelo local. Ele pergunta qual é o fabricante da Belly, pois ela tem uma visual extravagante. Ele pede ajuda para consertar um sedã Dompa, que provavelmente é uma das indústrias do Dompa, personagem do jogo Team Sonic Racing. Porém, Belly se mostra uma ajudante desastrada, desde pisar na perna do mico-leão dourado até pegar fogo em seu rabo e fazer café usando sal. Belly está se esforçando, já que ela foi feita para esse tipo de trabalho, e não é para ele pensar sobre o que as outras pessoas pensam dela. Porém, o rabo dela é puxado e ela acaba chutando para longe uma caixa que carregava. Isso faz com que a caixa corte a corda de um navio que estava pendurado, e antes dela segurar o navio, Tango aparece para salvar o dia. Porém, ela pede ajuda, pois o navio está muito pesado. O mico-leão fica muito bravo com a Belly, mas Tango aparece para ajudar a livrar a barra dela. Isso faz com que o mico-leão fique aliviado, já que a Tango não é permitida lá mesmo. Porém, Belly fica devastada. Tango fica impressionada com o chute da Belly, e ela explica que isso acontece automaticamente quando puxam o rabo dela. Tango fica feliz por fazer uma amiga com um rabo estranho como o dela. Ao se apresentar, Tango quer que algo emocionante aconteça para eles fazerem algo louco com as caudas. E aí, elas escutam um rumor que tempestades estranhas estão acontecendo na costa. Ela vai correndo avisar a Jill sobre o rumor, e lá encontra Sonic e Tails. É legal notar que o Sonic fala aquela famosa frase "Long time no see", e para Belly uma variação da frase, já que faz pouco tempo que ele viu ela. Lá eles verificam que uma construção estranha está causando tempestades, e Sonic logo se oferece para verificar. Amy também se oferece para ir, e Tango fica animada, pois também a Jill discorda. Jill fala para Tango que tem que catalogar itens doados para a resistência. Tango fica chateada, mas Sonic anima ela, dizendo que ele vai chamar ela na próxima vez que o Eggman invocar um deus da destruição ou cavar um robô lutador antigo. E isso é uma referência clara aos jogos Sonic Adventure, Sonic Rivals 2 e Sonic Unleashed, e bem como Sonic Generations, onde Eggman acorda um deus da destruição para ajudar a dominar o mundo. E outra referência é ao Sonic Battle, onde ele encontra o Emerald, que é um robô que luta copiando os outros. Enquanto isso, a Belly pensa em uma maneira de ir à torre, pois ela acha que o seu criador pode estar lá. Tango vai para o seu dever de catalogar, mas a Belly tem outra ideia. Tempos depois, em algumas milhas da costa Seaside City, Sonic avista alguns robôs do Eggman e pensa qual é o plano dele dessa vez. Depois do Sonic derrotar os robôs, os três vão abrir a porta. Porém, ao abrir a porta sem nem ter tempo de desviar, eles caem dentro de um portal. Enquanto isso, Tango e Belly estão perguntando em um Extreme Gear, veículos usados em Sonic Riders. Belly faz o seu dedo virar uma chave de fenda para fazer o Extreme Gear funcionar. Porém, enquanto a Belly está consertando o Extreme Gear, ela fica refletindo sobre o que a restauração é importante para ajudar as pessoas, e que ela se alistou para apoiar a sua amiga Jill. E por isso ela deveria ficar e ajudar e não sair em uma aventura. Porém, em seguida o Extreme Gear começa a funcionar e lá vão elas para uma nova aventura. O mico-leão fica muito bravo com a Tango de novo. Tango avisa que nunca dirigiu um Extreme Gear antes.
Sonic, Tails e Amy atravessam um portal, porém percebe que o dispositivo acaba de quebrar, assim como eles quando eles passaram. Tails diz que o dispositivo está muito danificado, tanto que ele nem sabe como consertar, mas Sonic manda eles investigarem. Sonic encontra um robô e destrói ele, e diz que tem algo interessante para ser descoberto toda vez que tem robôs por perto. Tails acha estranho o motivo do robô estar segurando um giz. Amy se anima e diz que eles vão descobrir, já que não há nada impossível para eles fazerem quando estão trabalhando juntos. E 10 minutos depois, Sonic diz que é impossível, já que aquele lugar nunca termina. Ai ai. Tails quer testar uma teoria. Ele desenha uma marca de giz na parede. Depois de correr um pouco, ele percebe que a marca que ele fez sumiu. Sonic fica impressionado, já que eles só correm em círculos. Tails explica que de algum modo o lugar está mudando conforme eles se movem. Sonic fala que é a vez dele fazer um experimento. Ele segura os seus amigos e corre em super velocidade. Tails acha que está funcionando, mas na verdade algo estranho acontece. Sem saber para onde ir, é a vez da Amy dar uma ideia para ela falar para o Sonic ir mais rápido e taca o seu martelo no labirinto com a intenção de quebrá-lo. Porém, algo ainda mais estranho acontece. Sonic the Hedgehog IDW Comics, número 38. Sonic e seus amigos estão caindo no espaço dimensional. Porém, Tails fica fascinado com o que está acontecendo. Ao analisar um pouco, ele pega Sonic e Amy e sai voando. Sonic pergunta se o Tails tem uma teoria sobre o que está acontecendo. Porém, Tails começa a explicar sua hipótese, que se tornará uma teoria caso ele tenha mais provas para sustentá-la. Sonic e Amy ficam sem entender o que Tails estava falando. Porém, ele explica que basicamente eles estão em uma bolha estranha, onde o Eggman está mexendo com a física. Depois de um papo sobre estarem ou não em uma armadilha, eles agem a saída de lá. Nossos heróis chegam em um lugar diferente, porém a Amy fica com um mau pressentimento. Enquanto isso, Tangle e Belly chegam na base do Eggman, em meio de uma tempestade. Tangle acha uma passagem secreta, e as duas entram escondidas na base, onde encontram vários robôs do Eggman trabalhando. Enquanto elas vão se pendurando nas pontes, elas ouvem Orbot e Cubot falarem sobre o Sonic e seus amigos, dizendo que eles estão presos na câmera 2. Com muito medo, Orbot e Cubot ligam para o Dr. Eggman, para tentar explicar o que aconteceu. Cubot fala que Sonic e seus amigos estão presos nas câmeras de teste e pensam que seu chefe vai ficar bravo com eles, mas na verdade ele fica feliz com isso. Belly e Tangle ouvem tudo às escondidas e resolvem ir procurar seus amigos, mas Belly escorrega e cai na ponte onde vários robôs do Eggman estão passando. Ela fica com medo, pensando que os robôs vão atacá-la, mas eles as ignoram. Tangle pega sua amiga de volta. Tangle fica brava e desconfiada e fala para Belly desembuchar a verdade. Belly fica surpresa, pois ela não tinha certeza, porém isso é a prova que ela é um Badnik também. Só que diferente dos outros, ela não quer destruir nem machucar ninguém. Ela só quer saber a verdade e ter as respostas, e aparentemente a única pessoa que saberia disso é o Dr. Eggman. Sendo assim, a Tangle fica de boa com ela. Enquanto isso, em outra dimensão, Sonic, Tails e Amy estão passeando nas ruas da cidade esquisita. Sonic tenta correr e verificar o local, mas tem a mesma distorção espacial que antes. Os três entram em uma casa e ficam surpresos. A casa aparenta estar vazia. Porém, eles encontram estranhos robôs, que Tails identifica sendo bonecos de teste. Utilizando seu aparelho, Tails encontra um Badnik modificado.
Eles lutam contra esse Badnik, mas logo aparecem mais. Muito mais. Tails repara que todos eles são combinações de outros Badniks. Sonic faz uma barricada nas portas e janelas para não deixar mais Badniks entrar. Apesar que ele poderia simplesmente destruir todos eles com um Spin Dash bem feito. Tails diz que as ruas estão infestadas de Badniks, que são muito fortes para eles enfrentarem de cara. Sonic fica chateado que eles estão presos em um local sem espaço para correr. Enquanto eles tentam pensar em um plano, Tails está calibrando os sensores da sua máquina para rastrear o sinal wireless dos robôs do Eggman, e assim localizar a origem do sinal, e consequentemente encontrar uma saída. Enquanto isso, Sonic e Amy discutem se eles estão presos em uma armadilha ou não. Sonic fica feliz por isso ser um mistério, já que normalmente o Eggman iria esfregar na cara deles que prendeu o Sonic em uma armadilha. Porém, em seguida eles ouvem a risada do Eggman. Sonic vai investigar e descobre que a voz do Eggman está vindo de vários aparelhos domésticos. Eggman explica que aquele local é na verdade um lugar de teste para sua nova tecnologia de robôs, e que agora ele vai usar o Sonic e seus amigos como bonecos de teste de verdade. Sonic the Hedgehog IDW Comics número 39. Orbot e Cubot estão fazendo novos Badniks através de combinações. E dessa vez sai uma combinação monstruosa, onde o Louva-a-Deus e a Lagarta são combinados, um dos piores robôs dos jogos do Sonic. Enquanto isso, Belly e Tangle bolam um plano. Tangle distrai e prende os robôs atrapalhados. Enquanto isso, Sonic, Tails e Amy estão presos nas casas de Badniks conversando com o Eggman, e dizem que os seus truques não vão funcionar. Mas o doutor diz que não, pois com cada erro que eles fazem, faz com que a sua tecnologia melhore mais e mais. A casa começa a pegar fogo e os heróis saem para fora. Quando Sonic e seus amigos começam a sair, algo estranho acontece. A gravidade do mundo vira de cabeça para baixo, mas Sonic não liga muito, já que ele não curte a gravidade mesmo. Com o mundo de cabeça para baixo, eles se perguntam se é uma boa ideia cair no vazio do espaço, mas Tails não consegue identificar nada de errado em seu aparelho. Depois de discutirem sobre como o Eggman gosta de se exibir, eles decidem pular rumo ao desconhecido. No caminho, Tails diz que eles deveriam tentar reunir mais evidência antes de cair de cara, mas Sonic fala para ele ficar de boa, pois uma luta dramática já vai se aproximar. E realmente, eles entram no dispositivo do Eggman. E logo de cara, Eggman vem com seu robô pronto para lutar. Reparem que é o Egg Viper, o mesmo robô de chefe final de Sonic Adventure. Nossos heróis se preparam para lutar com o robô. Sonic está confiante, pois já lutou com esse robô antes. E a Amy rebate a plataforma de espinhos. Sonic vai pulando na cauda do robô, mas leva um choque. Porém, Tails está lá para ajudar e dar um impulso para o Sonic acertar a cabine do robô. Sonic fala para o Eggman desistir, mas o Dr. que nem está ali fala que ainda tem o Round 2 e explode tudo. Em seguida, vem a luta principal. 3 versões do Egg Viper, uma de água, outra de fogo e outra de vento. Eggman está ali no seu laboratório controlando tudo com seu setup gamer de realidade virtual. Ai, ai. E a batalha começa, porém nossos heróis levam a pior, pois os robôs atacam de longe e com os elementos naturais. Tails consegue desviar no ar da enxurrada e vai salvar seus amigos, mas leva uma surra do robô controlador de furacões. Enquanto isso, Tangle está tentando interrogar os robôs do Eggman. Ela tenta enganar eles, mas não dá muito certo. Só que a Belly descobriu alguma coisa. Ela descobriu uma transmissão ao vivo da batalha do Eggman contra o Sonic.
Elas querem ir lá ajudar, mas demoram, pois fica difícil encontrar o portal certo. Só que a Tangle tem uma ideia melhor: fingir que vai pular em um dos portais. Só que o Cubot grita para não entrar lá, e assim ela descobre o portal certo. Tangle se prepara para pular, mas a Belle fala que é loucura, pois qualquer coisa pode acontecer se ela cair no portal, desde ela cair no meio do oceano ou ter suas moléculas embaralhadas. Mas a Tangle diz que o que for para acontecer, acontece, e é isso que os heróis fazem, que é confiar em seus instintos e acertar as consequências. E assim, a Belle entende. Será que a Tangle vai conseguir? Não perca a próxima edição! Sonic the Hedgehog, IDW Comics, parte 40. Sonic, Tails e Amy estão lutando contra os novos robôs do Eggman. Sonic leva um jato de água que faz ele cair no chão, enquanto Tails e Amy são presos por um anel de fogo. Mesmo escorregando um pouco, Sonic, todo molhado, pula no meio do anel de fogo e faz com que o robô de água atire no fogo. Depois disso, ele pede uma ajuda para Amy para derrotar o robô de vento. O robô de vento joga ele contra o robô de água, fazendo ele ser destruído. Infelizmente, Sonic nem se recupera e já é preso pelos poderes do tornado do robô de vento. Porém, mesmo nesse momento, a desastrada Tangle aparece e escorrega em cima do robô de vento. Os heróis, Sonic, estão libertados, e enquanto isso, lá no laboratório, o Warbot e o Cubot começam a conversar com a Belle. Na conversa, eles falam que o Dr. Eggman gosta de um café, e a Belle parece que sabe exatamente como o Eggman gosta do seu café, dando a impressão que ela já conhece ele. Nesse momento, o Eggman aparece no aparelho que a Belle estava carregando. Eggman rapidamente reconhece as juntas da Belle e diz que ele foi quem fez ela na época que ele era o Senhor Consertador. Após que todo mundo já desconfiava disso. Belle, a Consertadora, fica muito chocada com essa revelação. Eggman fica interessado em conversar com a Belle, e como ela gostava do Senhor Consertador, ele explica o plano dele e de como a torre que eles estão funciona. Basicamente, o Eggman explica que ele criou um labirinto infinito que vai segurar até o Sonic um dia. Também criou uma réplica do mundo exterior para poder simular como seus novos Batniks vão se adaptar às novas situações para que assim eles possam dominar todo o ambiente que se encontrarem. Por fim, o Dr. Eggman brinca com a Belle, perguntando por que ela admira tanto o Senhor Consertador, já que ele é só um fazedor de brinquedos, e o Eggman é um gênio. Isso deixa a Belle chocada, e ela começa a chorar. Porém, ela logo percebe que o portal está sobrecarregando, porque a cauda da Tangle está no meio do campo energético, e isso pode acabar implodindo todo o local. Lá na dimensão alternativa, Sonic e seus amigos ainda estão lutando contra os robôs. Eggman parte para um último ataque e Tangle puxa Sonic e Amy para fora, desviando no último segundo. Ao voltarem para o laboratório, Belle diz que o portal vai implodir. Eles percebem que as coisas estão sendo arrastadas para dentro do portal, e por isso é hora de cair fora de lá rapidinho. Sonic pega todo mundo e cai fora de lá. Eles entram no avião e em poucos segundos tudo implode. A torre desaparece de lá, dando uma descarga energética até no Eggman. Tails percebe que a torre desapareceu por completo, e eles jogam fora o Warbot e o Cubot. Eles percebem que a Belle está triste, e ela começa a explicar que descobriu que o Senhor Consertador, que foi o seu criador, é a mesma pessoa que o Eggman.
A robozinha chora amargamente com essa descoberta. Porém a Tangle a conforta, dizendo que ela fez algo bom hoje e que o seu pai estaria muito orgulhoso dela. E com isso, eles voltam para casa. Na próxima edição, o retorno do Sexteto Mortal.